Olá pessoal, começando o primeiro podcast do TrivioCast e começando nada mais com um tema super atual, que é a respeito do poder da IA para potencializar aí, né, os resultados no varejo farma. Nós temos dois convidados que são sócios fundadores da Trivio e eu gostaria de apresentar o Cleito e o mais conhecido como Dark e o Gustavo Tenan, que vai aqui conversar com a gente a respeito e falar um pouco aí do poder da IA para o varejo, tá? Para a gente começar o nosso papo, vamos começar já desde o começo. Começar desde o começo, né? O que seria aí a IA? O que é IA? Tá? No sentido simples, para que qualquer pessoa entenda, tá? Basicamente são sistemas que aprendem, têm capacidade de aprender, e eles têm também capacidade de resolver tarefas que humanos resolvem. Então, por exemplo, reconhecimento de imagem, reconhecimento de padrões, análises, descobrir insights. Então, basicamente, é a tecnologia que consegue aprender e realizar tarefas de nível humano, não só de máquina. É legal que eles agilizam, principalmente, os processos, né? Tudo que a gente faz manual e tem que ter muita gente, ou tem que ter equipe para fazer, a gente diminui usando agentes, usando inteligência artificial para automatizar isso. Né? Como o Gustavo falou, a análise de uma imagem, uma análise de uma planilha ou de dados de sistema. Antes, às vezes, a gente precisava de uma equipe para fazer tudo isso e com o IA a gente agiliza todo esse processo de análise, né? Então, isso vem para contribuir e reduzir custos, principalmente no nosso mercado, né? E eu, Dark, hoje como dono de uma loja, eu consigo utilizar IA sem alterar muito minha operação, assim, eu consigo fazer de forma simples, sem ter muito custo com isso, ou alterar a operação da loja? Consegue. Hoje a gente tem muitas ferramentas no mercado, por exemplo, que são até baratas, né? Um ChatGPT, por exemplo, acho que está custando $20, né? Acho que uma assinatura do ChatGPT, que já dá muito mais poder do que aquilo que a gente usa no dia a dia de graça ali, né? Que a gente tem limites. Então eu posso, por exemplo, usar o ChatGPT, como eu falei. Eu posso tirar uma foto, né, de um gráfico, do DRE, ou de algo que eu tenho ali na minha mão e mandar para o ChatGPT analisar, para ele ver o que tem de problema. Onde está o problema do meu DRE? Né? Meu custo está subindo muito, minhas despesas fixas estão subindo. Então, ele vai me dar esse insight de forma rápida, sem eu precisar, às vezes, passar para um especialista ou alguém que vai fazer isso por mim. Então, de forma bastante simples, a gente consegue colocar isso dentro de uma farmácia, dentro do processo de uma farmácia diário. É claro que assim, o que a gente fala começar a usar, né? Começar a testar até onde aquilo lá pode nos ajudar. Ainda é muito novo, é um negócio bem novo, então é difícil saber aonde a gente encaixa. Então, começar a usar no dia a dia é a parte importante para a gente começar a aprender um pouco mais sobre essa tecnologia, né? Eu acho que aí a gente tem que... Primeiro, né, a loja e a pessoa, o gestor, ele começa a pensar em como melhorar a produtividade do negócio dele. Então, quais ferramentas eu já consigo colocar para melhorar minha produtividade com baixo custo e até baixa curva de aprendizagem, baixo impacto. Então, por exemplo, essas ferramentas que já tem de graça na internet, como o ChatGPT e outras, já conseguem ajudar muito no dia a dia da operação de uma loja. Então, ele consegue, por exemplo, criar imagens para publicação em rede social, imagens promocionais. Ele consegue utilizar as ferramentas para geração de conteúdo, para publicação de conteúdo, também em rede social. Ideias, né? Ideias, para ter ideias sobre campanhas. Então, dá para utilizar bastante coisa que já tem hoje disponível e gratuito, com baixo impacto, sem precisar mexer na operação da loja, sem precisar passar por treinamento profundo, né? Uma coisa que a gente até falou, né? Então, eu quero criar uma campanha para atrair mulheres de tantos e tantos anos. Como que eu faço isso? Eu posso perguntar para o chat, eu posso perguntar para uma inteligência artificial que produtos eu coloco, que produtos chamam a atenção desse tipo de público, e ele vai me responder muito bem esse tipo de coisa, né? Então, ele vai me ajudar a criar esse tipo de promoção, ele vai me ajudar a criar imagens para um post, por exemplo, do Instagram. Então, eu não preciso mais de um modelo, né? Uma pessoa para estar ali dando a cara na foto para fazer uma publicação dessa. Eu posso pedir para gerar a imagem na frente da minha loja, do jeito que eu quiser, por inteligência artificial. Isso economiza tempo, economiza dinheiro também, né, dentro da operação. E agora a gente teve, né, recentemente o lançamento de uma funcionalidade chamada pesquisa profunda. Já está disponível no ChatGPT
para a versão paga, está disponível no Perplexity, que é uma ferramenta grátis. Essa pesquisa profunda ali, com algumas informações que o usuário coloca na hora de fazer a pergunta para a inteligência artificial, com essas informações ela consegue fazer uma pesquisa profunda na internet. Então, por exemplo, uma pesquisa de concorrência, uma pesquisa de tendência de produto, uma pesquisa de relacionada à localização, relacionada ao clima, por exemplo. Então, você consegue utilizar essa funcionalidade de pesquisa profunda para ter muita informação e muito insight. Eu já testei com o nível, e assim, as respostas têm um nível de profundidade muito boa. São relatórios mesmo que ela gera, e isso abre muitas possibilidades para um gestor de loja, para um proprietário entender melhor, se aprofundar em temas que ele quer aplicar no negócio dele. Um exemplo legal dessa pesquisa profunda, até conversando com o Gustavo que a gente falou, é que eu vi um cara perguntando onde ele poderia abrir um restaurante numa determinada cidade. Então ele fez a pesquisa quais serão os melhores lugares, ou seja, onde estava mais crescendo, onde estava aumentando o público e visitas, posts. Então ele analisou posts de Instagram, onde o pessoal estava postando mais coisa e viu a tendência de mercado para aquela região. Então ele deu aquela região como uma região boa e sugeriu mais 2 ou outras localizações para melhorar ainda mais o impacto de um restaurante desse tipo. Até o cardápio e o que deveria ser servido nesse restaurante, ele chega a sugerir. Então, lógico, a gente está falando de restaurante, mas isso pode se adaptar para qualquer tipo de negócio. Então, se eu quero abrir uma farmácia e quero entender se esse mercado é bom para mim, eu posso ir numa ferramenta dessa, como o Gustavo falou, da Perplexity, ou, por exemplo, do ChatGPT. O ChatGPT eu acho que não está disponível ainda no Brasil, né, Sérgio? Já está? Já? Não, legal. Então já está disponível no Brasil também. Então é legal de utilizar isso para fazer esse tipo de pesquisa profunda, né? E até pegando o gancho, Dark, a questão da experiência de compra e até no relacionamento, né? Como que eu posso usar a IA para potencializar ainda mais, sabe, esse relacionamento? E se a Trivial já tem alguma ferramenta nesse sentido, sabe? É legal para personalizar, principalmente atendimento, como eu falei antes, né? Os produtos, por exemplo, é uma coisa que a gente consegue personalizar e analisar. Claro, é importante eu saber quem é o público que eu atendo, o que eu quero procurar, né? Mas eu consigo personalizar, por exemplo, mensagens, eu consigo a ajuda de uma inteligência artificial nesse sentido. Então, cria uma mensagem de Dia das Mulheres que está aí perto, né? Então o pessoal estava me falando que é uma data que vende muito em farmácia. Então é importante fazer isso. Que promoções que eu crio para isso? Então é legal usar para esse tipo de coisa. E para CRM eu vou deixar o Gustavo falar um pouco. Aí até dando um passo antes, né? Falando um pouquinho de ferramentas também, como o pessoal aproveitar melhor essas ferramentas que estão disponíveis. A gente utiliza o ChatGPT como exemplo. Eu vou dar ele, e ele tem lá perfis, ele tem assistentes que são especializados para algumas funcionalidades. Por exemplo, o caso da geração de imagem, da geração de conteúdo. E tem um lá que chama muita atenção para falar até um pouco de relacionamento, de entender ali dados de cliente, dados de vendas, por exemplo, de cupom. Existe um assistente lá que chama Data Analyst, que é analista de dados. Então, se o proprietário da loja, por exemplo, ele exporta num arquivo TXT, no arquivo texto, as vendas, os itens que ele vende ali com a data, o valor, o nome do produto, por exemplo, o código da venda, monta uma exportação simples ali em TXT, em texto ou no Excel, ele consegue fazer um monte de análises em cima desses dados. Então ele consegue saber qual item está mais presente em uma determinada cesta, qual item está mais se repete nas cestas. Ele pode usar isso para comparação semana a semana. Ele pode usar, por exemplo, qual categoria está sendo mais vendida ou menos vendida comparativamente ao mês anterior ou à semana anterior. Então, ainda na linha das ferramentas com baixo impacto na operação, com uma simples exportação de dados, ele já conseguiria entender muita coisa ali. Aí, falando um pouco especificamente mais na questão do nosso negócio, né, que é CRM, fidelização de clientes, aí abrem-se assim, inúmeras portas, né, desde da clusterização, da categorização desses clientes, do entendimento do comportamento de compra dele, da frequência, consumo, né? Do perfil de consumo, de como se relacionar com esse cliente. Então aí a gente abre realmente muitas possibilidades que a gente pode aprofundar aqui. E a gente até falou a respeito de uma análise, por exemplo, que é difícil fazer, né? Por exemplo, quando valeu a pena fazer uma promoção de um certo produto, né? Eu baixei o preço do produto, diminui minha margem, diminuiu a questão de lucro,
mas aumentou a venda proporcionalmente ao que eu queria, ao que eu baixei minha margem? É uma análise difícil de fazer no dia a dia, no Excel, ali no papel e caneta, né? Então, isso aí é uma coisa que a inteligência artificial faz de forma muito simples. É só eu exportar para ela todas as vendas, como o Gustavo falou, num arquivo Excel, num texto, né? Tendo ali a venda antes da promoção, qual que era o valor de venda e qual que era depois, e ele vai analisar para mim se essas vendas aumentaram, se elas diminuíram, então como isso foi. Então, agiliza muito e é, de novo, aquilo que a gente falou no começo, né? A inteligência artificial está aqui para economizar tempo e para diminuir mão de obra e para deixar mais ágil esse nosso mercado, né? E é interessante que, é bem pontuado, né, Dark, essas ações, elas acabam ali potencializando o ticket médio, Claro. que é a que todo mundo busca, né? E até a satisfação de modo geral do cliente, que é o que você comentou, né? A personalização melhora, né, a experiência. Então, assim, oferecer o produto para o cliente que ele quer ou que ele precisa naquele momento faz toda a diferença. Então, o cara que foi na farmácia comprar uma fralda, esqueceu de comprar um lenço umedecido, oferecer isso para ele é uma comodidade. Então, facilita a vida dele. Ele esquecer, chegar em casa e falar, poxa, esqueci aquele lenço umedecido que tinha que ter comprado e estava acabando. Então, falar para ele que aquele lenço umedecido está acabando, está no momento de comprar, ou que ele esqueceu e não tomar um xingo da mulher na hora que chegar em casa, né? Facilita a vida. E é para isso que a gente tem que usar esse tipo de tecnologia. Para melhorar a fidelização e estar ali no momento correto para oferecer um produto que ele precisa. Não é aquele negócio de empurrar, nem vender a mais, nada disso. Pelo contrário, é ajudar o cliente no que ele está precisando naquele momento, né? É um convite, né? Não é uma venda direta tentando vender algo na força. É né? uma Um convite, parceria, realmente, né? Aquele negócio de oferecer o que o cara precisa, o que ele iria precisar, né? Produtos correlacionados, cross-sell, né? Que a gente até vai falar, é importante, melhora ticket médio, melhora a lucratividade, melhora o faturamento da loja, com certeza. Legal. Eu sou um caso, viu? Que esquece todos os produtos sempre. Todo mundo, né? Você vai no mercado e esquece metade. Exatamente. Questão até você comentou de cross-sell e upsell. O que seriam esses termos, Dark, hoje? Você Gustavo, pode falar mais sobre cross-sell aí. Basicamente, né, no contexto nosso aqui da IA, da CRM, da fidelização, é você utilizar os dados que você tem, a inteligência que você tem, para indicar produtos para o cliente que estão alinhados com os interesses dele. Então, quando eu quero fazer uma venda cross-sell, quer dizer que eu quero vender produtos correlacionados ao que ele já compra, no sentido de gerar conveniência para ele. É lógico que a loja vai aumentar ali o ticket dela, a quantidade de itens por cesta, mas eu também estou gerando uma conveniência para o cliente. Estou mostrando, olha, está relacionado ao produto que você compra. Você gostaria de experimentar esse daqui? E o upsell é a venda de um produto superior ao que ele costuma comprar. Então, o cliente costuma comprar uma determinada linha de condicionador, por exemplo. Chegou uma linha nova, uma linha mais sofisticada, eu posso indicar para ele, porque já que eu sei que ele compra condicionador, eu sugiro, eu ofereço o condicionador melhor. Mais em termos caro, de qualidade, mais caro. Com um CMV melhor, né? Com uma lucratividade melhor, né? Certo. E hoje a gente já tem alguma ferramenta de sugestão no CRM, no Triv hoje? Disponível para o cliente? Temos uma ferramenta de sugestão que se baseia nos dados, né, que é um ponto importante. Quando a gente fala de IA, a gente já indo para a operação da loja, né, saindo um pouco das ferramentas que ele consegue utilizar sem mexer na operação. Quando a gente fala agora de CRM, de fidelização, de utilização da IA na operação dele, a gente precisa ter uma estrutura de dados que suporte essa tecnologia, que suporte que a gente consiga colocar uma camada de inteligência artificial em cima. Sem ser manual, né, Gustavo? Porque é o que a gente estava falando, você tem que pegar um texto, jogar no ChatGPT, pegar aquilo lá e criar a estratégia manualmente, é trabalhoso, né? Sim, apesar de ser mais exato. rápido do que fazer o primeiro isso passo, né? É o primeiro passo. Mas se você quer chegar mais longe, você precisa de uma ferramenta automatizada para isso, né? Isso, aí a gente precisa dos dados bem estruturados e colocar a inteligência por cima. No nosso caso, na nossa ferramenta, que é o Triv, o CRM, a gente tem módulos, ferramentas que trabalham com sugestão de produtos. Então, a inteligência dele entende o padrão e o histórico de compra daquele cliente e sugere produtos ali, tanto relacionados para fazer cross-sell ou upsell para aquele cliente. Inclusive, produtos que ele costuma já comprar também pode estar chegando no momento de comprar novamente. Então, a gente
trabalha forte com essas ferramentas de recomendação com base em inteligência artificial. E a questão dos dados, um grande desafio é a questão da operação na loja mesmo, da identificação de cliente, e o cadastro bem feito, ele vai influenciar nesses resultados, né? O que a gente costuma falar é assim, é muito difícil recuperar um cliente que não tem telefone, não tem e-mail, não tem nada, né? Então, como que eu vou entrar em contato com aquele cliente? Como que eu trago ele de volta para dentro da minha loja? Então, trazer o cara de volta para a loja é um desafio para ter esse telefone certo, para ter esse dado certo para entrar em contato com esse cliente. Então, a parte importante é, lógico, identificar a venda, né? Claro, então toda venda é identificada para saber quem é o cliente que está comprando, e aí sim analisar esses dados. Então, esse dado tem que estar bem feito, tem que estar certo. Então, evitar coisas que saem fora da operação normal, né? Então, em vez de colocar o cliente, eu boto o meu nome ali na hora de fazer a venda. Cara, isso quebra toda a inteligência artificial, né? Porque ela vai achar que você está comprando aquilo e não o cliente de verdade. Então, ajustar isso com a equipe é o desafio, né? Para que a gente tenha vendas identificadas, para que a gente tenha o cliente com o telefone correto. Eu sei que no dia a dia a correria faz a gente acabar não pegando o telefone do cliente ou pulando esse tipo de coisa, mas treinar a equipe é a parte importante para a gente colher esses dados de forma correta. Lembra que a gente falou de novo no começo, né? A base para tudo isso é informação e dados. Então, se a gente não tiver isso de forma correta, se tiver isso errado, se eu tiver mal categorizado produtos ou qualquer coisa do tipo, eu não vou conseguir tirar muito proveito dessas informações. Então, quanto mais isso estiver organizado, lógico, mais a gente vai colher e mais a gente consegue vender, né? Que a ideia é essa, né? A ideia no final é usar a tecnologia para vender mais e para ter um CMV melhor também. Os dados é o novo ouro mesmo, né? Não tem como fugir disso, né? É real, né? E diferente de petróleo ou qualquer outra coisa, ele está muito mais próximo, né? Todo mundo tem dado ali em casa, todo mundo tem essas informações dentro do RP e às vezes usa muito pouco. Então, por quê? Porque é difícil. É o que a gente estava falando da IA. E ela vem para facilitar a análise desses dados, né? Você pegar uma planilha grande, com muitos produtos e olhar um por um ali, dá um trabalho, né? Se eu jogar isso para IA e ela fazer isso de forma automática para mim, cara, economiza muito tempo de um gestor, com certeza, no dia a dia, né? Sim, até pegando o contexto geral, Dark, até dá para notar que assim, a IA ela não veio para substituir todo mundo. Ela é justamente uma ferramenta de produtividade que vai ajudar você a vender melhor, vender bem, mais e melhor, né? Sim. A gente até conversou, lógico, vai ter discordâncias, né, sobre algumas coisas, mas eu particularmente acredito que a IA ela vem como uma ferramenta para potencializar algumas coisas. Então, antigamente, grandes redes tinham acesso acesso à tecnologia e tudo mais, e a gente pega pequenas redes e traz um pouco mais perto das grandes redes. Claro, a gente não vai ter uma equipe de marketing gigante ali como uma grande rede para nos auxiliar, mas com uma inteligência artificial eu chego mais próximo disso, né? Antes era muito caro, era muito difícil chegar. Quem vai ter um redator para escrever um texto ou fazer um roteiro, por exemplo, de um vídeo ou alguma coisa? É difícil ter isso numa pequena rede, né? Então, com isso, a gente consegue chegar mais próximo disso. Isso não vai tomar lugar de gente, né? De pessoas, ao meu ver. Ele vai agilizar. É uma ferramenta de produtividade de novo. Ela vai ganhar velocidade e aí eu acho que torna um pouco mais justo esse tipo de coisa. A gente consegue chegar um pouco mais perto dessas grandes redes de empresas maiores. Só que, claro, a empresa ela tem que estar preparada e tem que estar sempre inovando e testando inovações, né? Isso faz parte da cultura de cada farmácia e cada empresa, né? Até assim, olhando um pouco para futuro, Dark, assim, vocês têm um tempo aí de experiência no varejo farmacêutico, já passaram aí por grandes empresas e até já viram muita tecnologia voltada para o varejo farma. Olhando para futuro, assim, eu sei que é meio que um chute, né? Mas e a que ponto a gente pode chegar com IA para esse futuro próximo e não tão próximo? Vou deixar o Gustavo chutar primeiro. Fica mais fácil o meu chute. Acho que até antes um pouco de falar de futuro, dá para a gente explorar mais coisas aqui de potencial presente. Quando a gente fala de IA para o nosso público, né, que são médios, pequenos e médios varejistas, talvez eles não entendem ainda a potencialidade que essa tecnologia pode trazer para eles. Então, a gente explicou um pouquinho do que dá para começar a fazer com baixo impacto, com baixa curva de aprendizado, mas dá para a gente aprofundar um pouco mais na questão do operacional dele. Então, pensando um pouquinho de futuro, o que a gente vê de tendência, né?
o atendimento ser automatizado por inteligência artificial, principalmente o atendimento via texto, via telefone, ferramentas para facilitar ali o balconista e o farmacêutico. Então, né, podem aparecer ferramentas ali que, durante o próprio atendimento, elas vão melhorando a experiência do cliente, ferramentas de autoatendimento para o cliente, tanto chatbots, né? Falar direto com essa ferramenta de forma online ou dentro da loja. Então tem bastante coisa que a gente vê assim que parece que vão se tornar realidade, já estão se tornando realidade. Mas do que a gente já tem, do que a loja tem potencial para operar, para colocar no ar, é bastante coisa já, né? Então já tem muita possibilidade dela colocar agora e deixar o futuro talvez ele um pouquinho mais para frente. Então quando a gente olha para as possibilidades reais, falando de CRM, falando de fidelização, a gente tem já muitas potencialidades, né? Por exemplo, de uma forma de criar um relacionamento personalizado com esse cliente, de falar com ele de forma bem personalizada, do jeito que ele gosta de ser abordado, do jeito que ele gosta de ser atendido. A questão da automação de promoções, de recomendações para esse cliente, a gente já falou um pouquinho. Então, tendo os dados ali, a gente consegue criar uma camada de inteligência em cima que pode ajudar, pode potencializar bastante o resultado das lojas, né? Principalmente na questão de relacionamento com o cliente. E aí tem outras tendências, né? Não sei se o Dark quer falar algumas também. Eu acho assim, a personalização de atendimento é uma das coisas que eu acho que realmente vai a gente, tendo mais informações sobre aquele cliente, vai facilitar. Como a gente falou, a gente quer automatizar algumas coisas. Então, as informações que a gente tem hoje no RP são as informações que o cara compra na minha farmácia, o que ele compra. Eu acredito que logo, em pouco tempo, a gente vai trazer mais informações sobre esse cliente para dentro do nosso banco de dados, para dentro dos nossos dados. Então, que time que ele gosta, onde que ele teve semana passada, se ele está de mau humor, se ele não está no atendimento. Então, inteligências artificiais facilitam e conseguem contribuir nesse sentido. Então, quando o cara entra num atendimento do WhatsApp, com poucas palavras, ele consegue fazer uma análise de sentimento daquele cara, para saber se ele está estressado, se ele está com pressa, se ele está nervoso, se ele está feliz, né? O atendente tendo essa informação, ele consegue melhorar e melhorar muito o atendimento desse cara. Se eu sei que o cara está com pressa, eu vou responder rápido, eu vou evitar, né, muita enrolação nesse atendimento. Então, acho que o futuro vem para ajudar a gente a personalizar isso. Não só nesse sentido, mas a gente acredita que a personalização até de promoções e precificação é o que vem para o futuro. Ou seja, eu sei que o Beto compra aqui comigo Rexona e que se eu der um desconto especial, fizer um preço especial para o Beto no Rexona, ele fica fidelizado comigo. Então, diferente do que acontece hoje, né, que a gente tem que dar um desconto em tudo para pegar todo mundo, a gente pode ter isso personalizado. A gente não precisa dar um desconto em todos os produtos, a gente não precisa abrir tanto leque. Com poucos produtos, a gente consegue fidelizar aquele cara e aquilo é o que é importante para ele. Aquilo que é o que ele compra recorrente e realmente ele quer economizar. Então faz sentido e eu vejo que o futuro, principalmente para a Trivio da IA nesse sentido, é ajudar a gente a analisar esses dados e escolher quais são os produtos que vão fazer sentido fazer promoção ou ter um preço mais agressivo para um certo cliente. E para a questão do relacionamento personalizado mesmo, né? Isso. Então, se o cliente costuma comprar a cada 60 dias, por que eu vou chamar ele na loja com 40? Se ele costuma comprar a cada 40, por que eu vou chamar na loja por 30? Se ele costuma comprar a cada 30, e aí eu também não posso esperar 90 para acessar esse cliente e falar com ele de novo. Então, se ele vem toda semana, se ele vem toda semana, eu já não preciso ficar, né, mandando mensagem para ele e retornar na loja. Então, entender pessoalmente como cada cliente se comporta, a quais produtos ele é mais sensível à questão do preço ou da promoção, o que atrai esse cliente para dentro da loja, qual produto ele compra mais quando realmente ele ganha um desconto ou uma promoção, qual produto ele tá propenso a experimentar que ele ainda não compra do meu mix, por exemplo, que outros clientes daquele mesmo perfil compram. Então, assim, tem muita possibilidade de aplicação dessa tecnologia, desde que a loja comece, né, a trabalhar ali com os dados e comece um processo mesmo de
de se transformar. Cultura, né? Cultural mesmo da empresa. Cultural e transformacional para virar uma empresa que utilize dados, utilize inteligência artificial. E é uma coisa que a gente fala, né? Todo mundo pode já começar agora. Então, assim, não é mais uma tendência, é uma realidade. Já está aí, a gente vê as ferramentas nascendo. Todo dia sai 500 ferramentas novas, ou mais, literalmente, não é modo de falar, não. Então, quem quer surfar e pegar essa onda já tem que começar agora. Tem que começar, pelo menos, se estruturar e olhar, pesquisar, falar com pessoas que trabalham com isso, para entrar nessa fase, que é uma fase sem volta, né? Uma coisa que a gente até falou, né, Beto, conversando, é que não esperar também estar totalmente preparado, né, cara? Então, às vezes, o Beto me perguntou nos bastidores lá, e aí, cara, eu preciso estar todo mundo identificado para começar a usar CRM e para começar a trabalhar com esses dados? E não, todo mundo tem um primeiro passo, né? E aí, esse primeiro passo, lógico, ele não precisa ser sozinho. Então, a Trivio, ela vem justamente para ajudar as farmácias a começarem a olhar para esse sentido, para olhar e acompanhar números e métricas, para olhar, olha, a gente está aumentando a identificação, a gente está melhorando a qualidade de cadastro desse cliente, né? A gente tem focado nisso, e nosso time justamente é focado para ajudar as farmácias a começarem a se preocupar um pouco mais com essa questão de dados, né? E deixar esses dados preparados para a hora que a gente for criar promoções, a hora que a gente for utilizar ela realmente para recuperar e para fidelizar esses clientes. Sem dúvida, é igual, pelo que eu tô, né, vendo o que vocês me explicaram, é a soma da IA com pessoas, né? Depende da ferramenta e das pessoas em si ainda, né? Da cultura de forma geral, né? Então, como você comentou aí, é legal que vem o trabalho da Trivio para ajudar e a gente consegue aí começar a trabalhar, né, independente de como a gente está hoje, né, com a minha loja hoje, né? Exato, independente do ponto que você tá, porque a gente tem clientes em vários pontos, tá? Então a Trivio, como a gente atende farmácia no Brasil inteiro praticamente, a gente tem clientes que estão começando a parte de fidelização, ou seja, não identificam nenhum cliente, não tem nenhum plano de estratégia de precificação para clientes fidelizados, nada disso, e tem o cliente que já está ali com 100%, 99% dos clientes identificados na venda, já fazem a recuperação muito bem, e é ali que a gente quer que todo mundo chegue, né? Porque a hora que a gente tem esses dados, a gente consegue ver, olha, o Beto parou de comprar, parou de vir na minha loja. Vamos tentar trazer ele de volta, dando um desconto e um produto que ele vai gostar, né? Que vai fazer diferença para ele ali na compra. Então, isso eu acho que é a parte importante. A gente consegue ajudar desde quem ainda não começou a fazer nada, até quem já está muito avançado e chegou num patamar que precisa começar a recuperar cliente, precisa olhar para os dados e ter mais dados para analisar. Então, isso é legal. Eu acho que um ponto legal aí também é que, por exemplo, quem é varejista, tá no mundo físico, né? Vende online também, vende por canais digitais, mas tem o principal modelo de negócio é o varejo físico. E a sugestão é que não pensem que IA é coisa só de empresa de tecnologia, porque não é, né? Na verdade, existem as empresas que criam a tecnologia, como o ChatGPT, o Google, e tem as empresas que utilizam as tecnologias e vão se beneficiar com elas. E aí, como a gente está falando, é uma questão de adoção das tecnologias e também é uma questão cultural. Então, por exemplo, né, só para dar um contexto, na Trivio a gente está fazendo agora treinamentos para explicar para o pessoal de todas as equipes as possibilidades de aplicação de inteligência artificial, não só no nosso produto, mas também na nossa operação interna, nosso atendimento, no dia a dia. Então, o gestor que deveria pelo menos, né, ou a gente sugere que comece a olhar possibilidades de aplicar a IA ali na operação dele, com essas ferramentas que a gente falou, ou com outras, ou buscar formas de treinar a equipe, incentivar a equipe, por exemplo, incentiva a equipe de marketing a usar ferramentas que facilitam o trabalho do marketing. Incentiva a equipe financeira a utilizar o analista de dados, por exemplo, para fazer análises financeiras. E aí, isso vai trazendo uma confiança para a equipe de que a tecnologia vale a pena. E aí ela vai ser depois colocada na operação, né, que a gente já falou, tem uma curva um pouquinho maior ali de ajuste, né? Em alguns casos, tem cenários que a empresa já está pronta também para adotar. Mas vai criando-se a cultura de que é possível aplicar e vai gerar resultado, que é o que a gente vê no dia a dia. Gera resultado, gera ganho de produtividade, gera resultado financeiro, mas precisa passar pela adoção e pela utilização. E traz a visão de quem está na operação.
É isso que é legal. Mesmo a gente que é uma empresa de tecnologia, a gente vê, por exemplo, pessoas não usando a IA para algumas coisas que, cara, resolveria o problema em 2 minutos, 1 minuto, entendeu? Então, às vezes, a pessoa quer fazer isso manual porque está acostumada a fazer esse tipo de coisa manualmente, né? Ou fazer uma fórmula no Excel ou qualquer coisa do tipo. Mas, cara, na IA você economizaria tempo demais, né? Então, a cultura é justamente isso, trazer ideias, porque quem está, às vezes, como gestor e tudo mais, não consegue ter ideia da operação e o que toma tempo, o que consegue economizar tempo. Então, ter essa cultura com a equipe e trazer a equipe para dar ideias sobre automação é um negócio legal. É um negócio legal de o que eu posso aplicar. Claro, não vai aplicar em tudo, né? A gente vai trazer, às vezes, 1000 ideias e vai aplicar algumas. Mas isso é importante para que a equipe comece a entender que ela pode e ela deve pensar em como usar tecnologia para agilizar o tempo dela, né? Para economizar tempo de alguma operação que ela faz, de alguma coisa que ela executa no dia a dia, e como a gente falou, né? Para economizar tempo e ficar mais produtivo. Então, aumento de produtividade é o que a gente busca quando a gente está querendo aplicar IA dentro das empresas, né? E, de certa forma, vai acabar ajudando todo mundo, né, Dar? Porque se eu compro melhor, eu tenho um preço melhor de produto. Sim. O vendedor, com o cliente da loja bem identificado, consegue vender mais e consegue vender melhor e tem também ali a comissão um pouco melhor. Exato. Se um comercial está analisando alguma coisa usando IA, ele vai conseguir comprar melhor, ele vai conseguir entender melhor. Se alguém de marketing está pegando produtos ali que faz sentido, né? É legal para saber que público que eu quero atrair, que produtos eu indico para atrair um público nesse perfil, né? Eu quero vender mais para mulheres entre 25 e 30 anos, às vezes que não é um perfil comum de farmácia, né? Nosso perfil a gente sabe que é de 35 até 50 e poucos anos, então se a gente pega um perfil às vezes mais baixo, eu tenho que fazer uma promoção diferente. Não é o comum, porque o comum atrai o meu público comum, né? Como que eu atraio um público que não é o meu comum? Pessoas mais jovens, etc. Antes isso dependia de muito tempo, analisando, relatório, vendo, filtrando, isso dava trabalho. Então, com inteligência artificial ou com uma ferramenta própria para isso, facilita muito esse tipo de coisa, né? Com certeza. A tomada de decisão fica outra, né? A tomada de decisão sem dado é um chute, né? Então, é difícil. Então, a gente precisa de dados e precisa de métricas para ter certeza que aquela decisão está sendo tomada em cima de números e não em cima de percepção. Claro que a percepção é uma coisa boa, mas se ela for validada por números, não tem como errar, né, cara? É difícil. Exato. Até falando com os ouvintes, os links e até as tecnologias que a gente comentou aqui, depois a gente vai deixar disponível na descrição do vídeo, tá? A gente já vai para o caminho aí de encerrar o episódio. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês. Se vocês têm as últimas dicas aí para quem está assistindo o episódio e já vai pegar o primeiro link ali que a gente vai deixar e vai começar a utilizar IA em algum processo da loja dele. Tem mais alguma dica que vocês... Basicamente, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco nessa questão da utilização da IA para CRM e fidelização de clientes, pode falar com a gente diretamente pelo Instagram, né, para entrar em contato. E, assim, começar a adotar as ferramentas, entender um pouco como elas funcionam, buscar, de repente, especialistas para ajudar a empresa a adotar, não deixar a onda passar, porque... É aquela história, né? Quem chega na frente bebe água limpa. Então, não é mais uma tendência, uma realidade que a gente vê que está começando, mas no pequeno e no médio ainda não tem muita adoção. Dá tempo ainda de aprender a adotar essa tecnologia e sair na frente dos concorrentes. Acho que a sugestão é essa. Começa o mais rápido possível e põe para rodar. E tecnologia e inovação, do mesmo jeito que a gente está falando de cultura de IA, faz parte da cultura da empresa. Tá? Então, implantar culturas inovadoras, ou seja, procurar maneiras de fazer as coisas que a gente já faz, né? De uma maneira diferente, às vezes mais eficiente, melhor, é difícil e tem que estar dentro da cultura. Tem que vir dos gestores, tem que vir dos donos, justamente para conseguir rodar isso, né? Então, como o Gustavo falou, não deixa para muito depois, porque isso vai estar muito pulverizado, já vai ser muito comum. Então, se você vai deixando para depois, você é o último a adotar aquilo ali. Todo mundo já está fazendo melhor que você. A mudança dói, mas dá resultado, né? Essa é a verdade. Eu não sei se dói, né? Mas ela muda o jeito de fazer alguma coisa que eu tô acostumado há muito tempo.
Então, quando a gente muda qualquer coisa no nosso dia a dia, muda o caminho de ir para casa, sai da zona de conforto, ela te deixa um pouco desconfortável. É igual a gente aqui falando em podcast que a gente não está acostumado, Exato. Né? A gente fica um pouco desconfortável no começo. Depois, com o tempo, lógico, você vai se soltando, vai ficando mais tranquilo. E a adoção de tecnologia, a adoção de inovação é a mesma coisa. A gente tem que ir aos poucos, se acostumando. No começo vai ser um pouco esquisito, né? Ali no dia a dia, e propagar isso para a equipe. Tá? É o que a gente falou no começo. Tem que fazer essa propagação para a equipe para que todo mundo esteja voltado para o mesmo caminho. Mesmo caminho de inovação, mesmo caminho de adotar ferramentas novas e maneiras novas de fazer. Se a gente colhesse as coisas do mesmo jeito que a gente colhia antigamente, né? A gente não tinha evoluído tanto. Se a gente continuasse construindo coisas, industrializando da mesma forma que era antigamente, a gente não tinha evoluído tanto. E a inovação ela vem para isso, para que a gente agilize e, claro, tenha mais performance nesse meio. Então, culturalmente é importante. Puxe ideias, reuniões, brainstorms, para ver onde que a gente consegue aplicar isso no dia a dia. Então, a minha dica, acho que final seria essa, né? Reúna a equipe, converse com a equipe, veja onde vocês conseguem aplicar isso e agilizar algum processo que às vezes nem toma tanto tempo, mas como é repetitivo, é fácil para a IA resolver, às vezes, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Encerrando, eu gostaria de agradecer vocês pela participação. É o primeiro episódio, vai vir outros hosts aqui, né? Até pra gente no próximo episódio com outros temas. Gostaria de agradecer quem tá ouvindo a gente aí, seja pelas plataformas ou pelo YouTube. E muito obrigado, viu? Foi muito legal. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado.